Bom Pode dia, começar, Dani. irmãos. Na paz de Jesus, eu agradeço a Deus, primeiramente, e a equipe da Escola Dominical, pelo convite a mim feito para estudarmos juntos a lição número 4, que o título é A Imoralidade na Igreja, da revista que estamos estudando, que o título da revista é muito importante. E a igreja, vai bem? Então, o texto base da nossa lição de hoje é em 1 Coríntios, capítulo 5. Nesse capítulo, Paulo confronta a imoralidade e orgulho na igreja. A carta de Paulo aos Coríntios é muito rica em ensinamentos para a igreja de Cristo. Esta carta não é um simples escrito, mas a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Nós estudamos durante a semana as leituras básicas da nossa lição, e cada dia essas leituras bíblicas nos trouxeram, assim, esclarecer o nosso coração, nosso entendimento para a lição propriamente dita. Na segunda e terça-feira, nós lemos em Levíticos 18, na segunda-feira de 1 a 18, falando sobre os casamentos ilícitos, e na terça-feira, dos versículos 19 a 30, sobre as uniões abomináveis. Então, nós, lendo este capítulo de Levíticos, nós vimos que o povo de Deus recebe instruções a respeito dos relacionamentos entre pessoas e de uma moralidade que reflete a santidade de Deus. Dessa maneira, Israel foi sendo preparado para um estilo de vida diferente daquele dos cananeus, cujo comportamento era deploravelmente imoral. Moisés instrui, a partir da palavra do Senhor, Israel acerca das práticas ilegais vinculadas ao sexo e à família, incluindo o incesto, os sacrifícios de crianças, o homossexualismo e a bestialidade. Os vizinhos de Israel não tinham muitas restrições nas suas atitudes sexuais e no seu comportamento. As leis existentes neste capítulo pressupõem o casamento entre israelitas. Entretanto, uniões entre parentes em primeiro grau e parentes próximos por casamento também eram proibidas. Isso está de acordo com a Bíblia que eu tirei de Genebra. Em Levíticos 18, de 1 a 5, e o versículo 30 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, ou para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-os. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Na quarta-feira, nós lemos no livro de Números, capítulo 25, que relata sobre Moabe corrompe Israel. Os israelitas tinham a proteção espiritual de Deus, mas, assim como nós, eram livres para escolher entre o bem e o mal.
Eles sabiam que o relacionamento com mulheres estrangeiras estavam proibidas, mas, mesmo assim, continuaram errando. Na quinta-feira, nós lemos Jesus falando em Mateus 5, de 27 a 32, sobre o adultério. Na sexta-feira, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, de 9 a 20, fala sobre a sexualidade é condenada. Os versículos 19 e 20 falam: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. No sábado, nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8, a exortação à prática da santidade. No versículo 7, está escrito: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Hoje, a leitura se encontra em Apocalipse 22, de 8 a 17, as admoestações e as promessas finais. No versículo 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um segundo o que fez. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. A igreja em Corinto era uma igreja muito problemática. Não era uma igreja fácil de se lidar. Ela não era como as outras igrejas que o apóstolo Paulo havia implantado. A cidade de Corinto era uma cidade onde se encontrava todo tipo de pessoa, pois ela tinha 2 portos onde muitos navios chegavam com suas cargas. Corinto se achava dominada por vícios, com os quais as cidades comerciais geralmente são infestadas, ou seja, a luxúria, a arrogância, a vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável, o egoísmo desenfreado. A sexualidade ilícita fazia parte da cidade. Podemos dizer que fervia em imoralidades. A história relata que, em geral, a sociedade nos tempos do Novo Testamento era extremamente permissiva e liberal em relação aos costumes sexuais. Naturalmente, a igreja cristã, que surgiu nesse contexto, sempre se opôs a esse tipo de prática. Na carta aos Coríntios, escrita por Paulo, leva-nos a entender que a igreja absorveu o espírito da cidade, pois havia muita confusão e um membro da igreja que estava se relacionando sexualmente com a sua madrasta. Imoralidade essa que nem mesmo os não cristãos praticavam. O texto informa que, muito embora todos soubessem o que estava acontecendo, não tomaram nenhuma atitude. Os coríntios tinham tanto orgulho de sua tolerância que passaram não apenas a desprezar os padrões bíblicos, como também a adotar costumes dos ímpios, achando natural esse fato, e ninguém fazia nada para retirar o pecado de dentro da igreja. É uma passagem difícil para nós. Paulo, embora distante da cidade, emitiu sentença de julgamento profético, como se estivesse lá. De fato, Paulo deu ordens para expulsar o transgressor e entregar
a Satanás. Essa expulsão visava o arrependimento e a salvação da pessoa, algo que só poderia ser alcançado por meio da destruição do pecado, quando o homem obtivesse domínio sobre a sua tendência carnal. Na sequência do texto, há a recomendação aos cristãos no sentido de que tenham pureza em todas as áreas da vida. Esse texto também contém ensinamentos muito úteis aos cristãos de hoje sobre como tratar a questão da imoralidade na igreja. Vamos ver as aplicações da nossa lição. A primeira aplicação é: a igreja não está isenta do pecado da imoralidade. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, ele ressalta o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como Paulo pôde dizer a igreja de Deus que está em Corinto? Como ele pôde dizer isso? Como pôde chamá-la a igreja de Deus, sendo uma igreja cheia de problemas? Qual é a natureza da igreja? Irmãos, esta maneira como o apóstolo Paulo se refere à igreja de Corinto, como a igreja de Deus que está em Corinto, chama muito a nossa atenção e nos esclarece um pouco da natureza da igreja. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é composta de pessoas regeneradas, transformadas no poder de Jesus Cristo. Os seus pecados foram perdoados. Cristo purificou a todos os membros de sua igreja. Essas pessoas são santas porque são santificadas em Jesus Cristo. A igreja depende de Cristo e não dos homens. A igreja tem sua vida em Cristo e não nos homens. Ela é santa, pura, imaculada, perfeita, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas por que vemos pecado dentro da igreja, se ela é santa? Isso tem a ver com a composição da igreja. A igreja é composta de homens, mulheres, crianças. São pessoas santificadas no sacrifício de Cristo, porém, nesta vida, os membros da igreja têm de lutar contra o pecado. Pedro diz que a igreja é composta de pedras vivas. Ela é composta de pessoas de carne e osso, com tendência pecaminosa. Na terra, vemos muitas imperfeições na igreja. Aos nossos olhos, muitas vezes ficamos tristes por ver o que está acontecendo. Mas, com toda essa feiura aos nossos olhos, ela ainda é a igreja amada de Cristo. Aos seus olhos, ela já não tem imperfeição. Ela é a noiva mais linda de todo o universo. Nada pode ser comparada à sua beleza, porque ela é de Cristo e devemos ter respeito quando falamos de sua noiva. Foi por ela que ele deu a sua vida. Foi por ela que se sacrificou na cruz para santificá-la, para purificá-la, para salvá-la, para dar vida a ela. Nós vamos ler agora na nossa revista os itens 2 e 3, porque o autor escreveu muito bem, mas com muita
propriedade esses dois itens. O item 2 diz assim: a igreja sofre com o pecado da imoralidade. As consequências da contaminação da imoralidade são sempre tristes e nocivas, tanto que o indivíduo quanto para a igreja. É como uma infecção no corpo. Nos versículos de 6 a 8 do texto principal, o apóstolo utiliza a comparação do fermento, que mesmo em pequena quantidade, leveda toda a massa, para dizer que a impureza de uma pessoa pode contaminar a igreja toda. A comparação com o fermento aqui aparece em um sentido contrário ao que o Senhor Jesus utilizou em Mateus 13, versículo 33. A ideia do apóstolo Paulo lembra o que se encontra em Josué, capítulo 7, versículos 10 e 11. Nesse texto, afirma-se que Deus considerou que todo o povo de Israel havia pecado, quando, na verdade, uma única pessoa havia cometido um erro. Quando se compreende isso, fica fácil de entender o que é dito por Paulo nos versículos 7 e 8. É uma lembrança de uma antiga festa dos judeus, quando, durante 7 dias, o povo comia apenas pão sem fermento. Isso simbolizava uma vida nova, recebida por Deus, sem impureza de qualquer tipo. Obedeçamos ao mandamento bíblico que diz: fugir da impureza. Se encontra em 1 Coríntios 6,18. Item 3. A igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade, já que a imoralidade produz males tão graves na vida da igreja, ela deve ser eliminada para que o corpo de Cristo não sofra. O versículo 5 é de difícil compreensão. Entretanto, vários comentaristas e estudiosos são unânimes em afirmar que é uma referência à disciplina eclesiástica. Muito embora, aparentemente, exista a impressão de que se trata de uma atitude cruel. O texto deixa bem claro que tal ação visa a corrigir e não apenas a punir o crente em pecado. Segundo Paulo, o propósito é que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Certamente, a questão da disciplina é uma das mais complicadas na vida da igreja. Por isso, é necessário que se compreenda bem este assunto. Quanto a essa questão, pode-se dizer que... Agora vamos ver 3 subitens que diz assim: a disciplina deve ser exercida com amor. O ideal bíblico é que toda disciplina seja com amor para que haja cura e saúde na igreja. A palavra de Deus recomenda: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Segundo subitem, a disciplina deve ter um efeito educativo. Quando se exerce corretamente a disciplina, há um processo educativo que mostra aos demais crentes as tristes consequências do pecado. Terceiro subitem, a disciplina deve buscar restaurar o pecador. Não é simplesmente botar a pessoa fora, quem caiu no erro. Tem um livro chamado Restauração ao Ferido, da editora Vida, que mostra com grande sensibilidade cristã
a riqueza de informação com a disciplina na igreja, que deve se buscar levantar a quem cedeu qualquer pecado. No Código de Disciplina da Igreja, afirma que a disciplina deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade, a fim de despertar arrependimento ao culpado e simpatia da igreja. Feliz a igreja que consegue tratar o problema da imoralidade em seu meio dessa maneira. Nós sabemos que em nossa igreja, quem vai conversar com a pessoa que está em pecado são os pastores e os presbíteros. E o que eles resolverem, conversando com a pessoa, chamando para se arrepender daquela atitude, são eles. Eles vão até o último que eles podem conseguir, até dar uma punição. Qual seria a punição? Seria que a pessoa não poderia mais estar tomando a comunhão com os outros membros, até que ela se arrependa do seu pecado e que ela possa continuar frequentando a igreja normalmente, até que esse perigo do pecado possa ser liberto dessa pessoa. E o que nós, como membros da igreja, podemos fazer? Orarmos pela pessoa. É o que podemos fazer. Não julgarmos, porque quem julga é Deus. Quem vai tratar são os pastores e os presbíteros. E nós vamos nos alimentar do amor cristão. Depois de estudarmos as leituras bíblicas da semana, depois de estudarmos a lição, nós podemos tirar alguns objetivos de vida para estarmos juntos no seio da igreja. Quais seriam? Não tolerar o pecado em nossas vidas, nem na igreja. Estar alerta quanto aos efeitos danosos do pecado. Entender que a disciplina na igreja tem o propósito de restaurar o pecador. Aceitar a disciplina na igreja, pois tem um propósito de correção e não de destruição. E, por último, lutar piedosamente pela santidade pessoal e da igreja, dando suporte em oração aos que estão sendo restaurados à comunhão por meio da disciplina. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus fala: Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Chegamos ao final, com muita alegria, agradecendo mais uma vez as nossas irmãs que nos convidaram para estarmos juntos, num só propósito de estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra, pelo estudo da tua lição, e te pedimos, ó Deus, que estes ensinamentos fiquem gravados em nossos corações, para que possamos, ó Senhor, vencermos o pecado que está habitando em nosso coração, que possamos ser santos como Jesus Cristo disse: sede santos como eu sou santo. Ó Pai de amor, tenha piedade de nós,
Tenha piedade da tua igreja, que possamos ser uma comunidade feliz, alegre, e possamos vencer cada dificuldade, ó Deus. Nós te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.